Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. É muito bom ter vocês aqui com a gente mais uma sexta-noite. E a gente, semana passada, tava dando uma relembrada nesse um ano que a gente passou juntos aqui, basicamente todas as sextas à noite, com exceção de acho que 3 episódios ali no mês de janeiro. Foi a transição para a segunda temporada. Mas enfim, muitos assuntos a gente já conversou aqui sobre a Bíblia. Vocês disseram os favoritos de vocês nesse um ano. Muita gente falou sobre o Salmo 23, muita gente gostou muito da série do sábado. E se você tem uma sugestão pro futuro, escreva aqui nos comentários, porque a gente sempre leva em consideração quando a gente decide um tema pro futuro aqui que a gente vai conversar no Pôr do Sol. E também a gente vê que vocês interagem com o tema colocando alguns pensamentos fantásticos. Se você quiser continuar a discussão, o debate, a conversa sobre o tema, escreva lá nos comentários, porque a gente lê e a gente aprende junto. Eu vejo que muitas pessoas colocam pensamentos muito bonitos e esse é o intuito do Pôr do Sol, é uma conversa. A gente sabe que quando você lê a Bíblia, a gente aqui desse lado lendo e aprendendo, a gente aprende com vocês também. Tem muitos pensamentos muito legais que vocês têm apresentado e isso só fortifica ainda mais e embeleza ainda mais o estudo da Palavra de Deus. Hoje a gente vai continuar falando sobre as bem-aventuranças, que é o que a gente já tem conversado há vários programas. E o verso de hoje é o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma coisa tão divina, assim, a gente vê lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18, que Deus tem prazer na misericórdia. E a gente, às vezes eu penso assim, o que é ser misericordioso? O óbvio, né? É você olhar alguém passando fome e sentir aquela coisa no coração. É você ver uma criança sem pai e mãe, é você ver pobreza, miséria, enfim, essas coisas que comovem o nosso coração, que deveriam comover, na verdade. Mas eu acredito que misericórdia vai além de apenas sentir essa comoção. Misericórdia tem a ver com ato, com agir sobre esse sentimento. Então é você ver alguém com fome, você ir dar comida. É você ver miséria, ver pobreza e agir em cima disso. É a diferença entre empatia, que empatia é só sentir. Você sente, você é empático com o problema do outro. A misericórdia me leva à ação. Eu acho que o ser humano, porque nós fomos criados por Deus, nós ainda carregamos o DNA celestial no nosso coração. Por mais que o pecado entrou e destruiu o plano de Deus, mas o ser humano ainda possui características divinas. Por mais que muitos não ainda entenderam o plano de Deus, o plano da salvação, mas o ser humano ele possui características divinas, ou seja, a empatia. Ele consegue até olhar para o outro e sentir dó, sentir pena, sentir que aquela pessoa está sofrendo, mas a misericórdia é o que você falou, é uma ação divina. É quando a gente passa do simples sentir para a ação. É o amor que transborda, é que nos leva a algo, a fazer alguma coisa. Exato. E assim, na verdade, foi o que eu disse no começo. Misericórdia, o primeiro ponto para mim é que, além de a gente agir, então seria o segundo ponto, né? A gente precisa fazer essa ação sem esperar algo em troca. Isso é uma coisa que, assim, quando a gente olha assim para esses grandes atos, como, enfim, ajudar um orfanato,
ajudar alguém que tá passando fome, dar roupas para quem tá passando frio, coisas dessa natureza que não mexem muito com a nossa vida cotidiana é uma coisa. A gente não espera nada em troca dessas pessoas, obviamente. Agora, o que dizer da misericórdia quando, por exemplo, alguém é mal educado com você na fila do banco? Assim, muito mal educado, e te faz passar por um constrangimento, ou alguém, enfim, em público, fala algo que você não gosta, ou te maltrata. Como que a gente faz uso da misericórdia nesse contexto? Essa é uma pergunta muito interessante, porque talvez seja essa a raiz da misericórdia que Jesus está tratando aqui. Ele não está falando só do evangelho social, como você falou, ajudar ao próximo. Essa é uma maneira de sentir misericórdia e nos leva à ação. O amor transborda. Só que essa misericórdia que você está falando é a misericórdia do perdão. É a misericórdia de tratar o outro não levando em consideração o que a pessoa fez, mas dando a ela perdão. Porque essa misericórdia que você está falando é a misericórdia que Jesus busca, porque Ele deu essa misericórdia. Exato. No Salmo 103, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades ou os nossos pecados. O que é isso? Isso é misericórdia. Você acabou de descrever, uma pessoa faz algo contra você. A reação natural seria você reagir contra essa pessoa. O que é misericórdia? Misericórdia te impede de dar para essa pessoa o que ela merece, que na verdade é uma retribuição igual ao que ela fez para você. Então essa retribuição igual, normalmente é o que as pessoas fariam. Eu te empurro, você me empurra. Eu te dou um tapa, você me dá um soco. A gente continua fazendo isso e você vai vendo na sociedade as coisas só vão piorando quando as pessoas se tratam assim. Exato, não tem fim. Não tem limite. Então o que Jesus diz? Alguém tem que parar com isso. Quem que vai parar com isso? Os misericordiosos. Mas aquele que recebe a ação e ao invés de fazer algo em cima da ação que foi dada a ele, ele para e pensa, eu vou perdoar. Mas aí a gente vai além, porque uma coisa, um passo que já é dificílimo é fazer isso. É você, por exemplo, alguém te maltratou, fez mal a você. E aí você tem a oportunidade de tratar bem a família dessa pessoa. Ou às vezes essa pessoa tá vulnerável, você... Enfim, isso é uma coisa. Agora um segundo passo é você não esperar isso em troca. Sim. Porque eu acho que esse é um outro passo da caminhada com Deus, que eu acho que só um coração transformado e completamente cheio do Espírito Santo consegue. Porque uma coisa é você fazer, deixa, tudo bem, eu vou perdoar. Só que daí o tempo passa e o mundo dá voltas. E às vezes você precisa daquela misericórdia, a pessoa não te oferece misericórdia, você fala, ué, mas eu te ofereci. Isso... Mas sabe por que essa bem-aventurança já é a quinta bem-aventurança? Ela, se a gente for perceber, a gente está numa progressão. A primeira bem-aventurança é aquela bem-aventurados que entendem que são pobres de espírito, ou seja, que dependem de mim. Quando você depende de Deus, essa primeira bem-aventurança, você começa a progredir na caminhada cristã. A gente não consegue ser misericordioso sem antes aprender a primeira bem-aventurança. Entender que é pobre de espírito. Que a gente não tem esse tipo de comportamento, não é natural do ser humano. Jesus, ele diz lá no livro de Mateus capítulo 9, versículo 13, o seguinte: portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios. Na verdade, a gente pode trocar sacrifícios por religião, ou por dogmas, ou por qualquer tradição que eu e você, através da religião, a gente aprendeu a fazer. E você pode colocar aí todas as coisas que você normalmente pratica de forma religiosa. Deus, ele não está interessado na agenda religiosa, ele está interessado no coração. Então ele fala assim, por mais que você possa mostrar para as pessoas que você é religioso fazendo certas coisas, você só vai herdar o meu reino quando o seu coração for semelhante ao coração do meu filho, que era um coração perdoador, que amava, que cuidava, que se entregava pelo próximo sem esperar nada em troca. E isso só acontece, gente, na jornada.
As bem-aventuranças, ela na verdade, como eu disse, são bênçãos em progressão. Você começa entendendo que você é dependente de Deus. É interessante. E aí você vai crescendo na sua caminhada. Você fala isso. Tem uma história que eu acho que eu já mencionei aqui no Pôr do Sol, mas acho que isso encaixa aqui novamente. Porque esse negócio de a gente ter certos rituais aos quais nós somos acostumados e a gente achar que isso meio que sanitariza a nossa vida e pronto. Só que daí no dia a dia, nas nossas relações, nas nossas interações, a gente acaba não tendo controle que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os misericordiosos. O que eu vou falar aqui não tem a ver com misericórdia, mas tem a ver com essa coisa de você fazer e no fundo nada mudou. Eu tava viajando e aí eu encontrei na sala de espera do aeroporto um homem novo que, enfim, tava fazendo uma caminhada há 3 meses. No meio da floresta, ele acampar. Pra se purificar desse mundo. Ele tava com o cabelo super comprido, uma barba enorme e tal. E ele falou, não, eu precisava de paz, esse mundo tá muito barulhento, tá muito cheio de ruídos e tal, eu precisava desse momento. Só que daí o voo atrasou, na verdade o voo foi cancelado. E aí, enquanto a gente tava conversando, ele tava me explicando que ele fez isso nos 3 meses, a mulher começou a falar, gente, o voo foi cancelado, a aeromoça, e aí a gente vai ter que reposicionar vocês em outros voos. Esse homem parece que apertou um botão, assim, e ele ficou louco, começou a brigar, entrou na fila, começou a xingar a moça, que não era nem culpa dela, né, o problema da aeronave. E eu assistindo aquilo, falei, mas e a paz que você tava procurando? Então, assim, na verdade, a gente precisa muito lembrar disso que você disse. A gente tem coisas boas que a gente faz na religião, tradições, ok. Mas isso não quer dizer que a gente é misericordioso, que a gente é pobre de espírito, que a gente reconhece que a gente é pobre de espírito. Aliás, essa audiência de Jesus aqui no livro de Mateus capítulo 5, essa grande multidão, muitas pessoas que estavam ali eram religiosos. Eram os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os zelotes, eles estavam todos ali. E você percebe que Jesus está tentando atingir o coração dessas pessoas. Ele está dizendo para elas assim, gente, a verdadeira religião que o meu Pai busca não é a religião do exterior, mas é a religião do interior. Porque ele vê o coração, né? Não adianta. E a misericórdia, ela só acontece quando o coração transborda em amor. E para isso acontecer, você tem que passar por todo o processo das bem-aventuranças. Você tem que entender que você não é nada sem Cristo Jesus, que você é pobre de espírito, que você precisa pedir para Ele todos os dias o Espírito Santo. Assim como um pobre pede esmola, não na verdade pedindo esmolas a Deus, mas Senhor, eu preciso, eu quero, eu reconheço que eu tenho essa necessidade. Aí sabe o que acontece? Quando você reconhece, você vai passar para outra bem-aventurança que é os que choram. E a gente falou sobre isso. Você chora por o que hoje? Muita gente está chorando por coisas erradas. Você tem que chorar pelo aquilo que é o certo, pela condição do mundo e pela condição do seu coração. E aí você reconhece, você chora e pede perdão pelos seus pecados. Aí vem a outra bem-aventurança, os mansos e humildes. Aí começa uma transformação no coração. Você começa a ser transformado por Deus. E aí você vai crescendo nessa caminhada, você vai vendo um mundo de injustiça, você começa a clamar por justiça. E a gente falou sobre isso. E hoje parece que no âmbito, assim, no coração de tudo isso, é o que Jesus fala. Eu não quero sacrifícios, eu não quero religião. Eu quero saber se o seu coração está transbordando em amor. Não, e aí pra mim chega no ponto final e na parte mais importante, porque todos nós precisamos de misericórdia. Todos. E aí que tá, quando a gente dá misericórdia, nós temos a promessa de receber misericórdia. Exato. Isso é um grande conforto, na verdade, porque a gente, passando por essa terra, a gente tem problema, a gente precisa da misericórdia de Deus, não tem jeito. Só aqueles que entenderam, na verdade, a misericórdia de Deus, conseguirão dar misericórdia. Como eu falei em Salmo 103, versículo 10, que Jesus fala nos Salmos, Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. Então, você foi perdoado, você recebeu misericórdia de Deus. Existe uma diferença entre misericórdia e graça. Graça é favor que nós não deveríamos receber, mas nós recebemos uma bênção de Deus que foi dada, é uma graça. Misericórdia é uma punição que nós deveríamos receber
e não recebemos. Então, quando Deus nos olha, ele vê que o ser humano deveria receber a devida punição do pecado. Mas na sua misericórdia, ele não puniu o ser humano. Ele encontrou uma maneira para que o ser humano vivesse em graça, dando a eles misericórdia. Então, que a gente possa olhar para o próximo com esse tipo de olhar. Se ele merece a punição, se ele merece a sua condenação, se ele, na verdade, fez algo contra você e você tem a vontade de fazer algo ainda pior para mostrar a sua força, lembre-se o que Jesus fez por você. Dê misericórdia. Dê a misericórdia e você vai encontrar misericórdia também. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado pelas bem-aventuranças, por essa jornada cristã, onde a gente começa a aprender qual que é a razão maior do seu reino. Nós queremos ser habitantes do seu reino, e o seu reino ele é fundamentado em amor, em misericórdia, em justiça. Nós não temos isso em nós, mas nós queremos ser habitantes do seu reino. E nessa sexta-feira, nesse sábado, nós te pedimos que o Senhor nos ensine, assim como o Senhor diz no livro de Mateus capítulo 9, que nós devemos aprender a ter misericórdia. Nos ensine com o Senhor como que é ter uma vida vivida em misericórdia. Que possamos transbordar em amor para o próximo e que a nossa religiosidade seja apagada e que o seu amor verdadeiro seja extravasado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.